E aí, minha gente, olha eu aqui de novo. Tava um pouco afastado, um pouco sumido. E hoje, por ocasião das férias, graças a Deus de férias aí do trabalho, com um pouquinho mais de tempo para voltar a ler, me estimular. E também por ocasião desse conflito no Oriente Médio entre judeus, palestinos, o povo árabe e o povo de Israel, eu me senti estimulado a voltar a ler sobre o tema nas duas fontes de espiritualidade, das duas correntes de fé. Eu não ousaria me debruçar sobre o conflito político, geopolítico, porque com relação a esse aspecto eu tenho aprendido e estudado com pessoas que vivem e estudam o conflito de perto ou mesmo à distância, têm mais conhecimento profundo para abordar esse tema sem parcialidade, mas num aspecto mais amplo, mais global, olhando de fora, né? Porque se eu não buscar dessa forma, muitas vezes a narrativa que é passada para nós é uma narrativa parcial, forjada, ocidentalizada, né? De apenas um aspecto da guerra que endeusa um lado e demoniza o outro. Então tem historiadores, jornalistas, correspondentes que estão abordando brilhantemente, e é com eles que a gente tem que olhar, entender os aspectos mais profundos do conflito. Mas como a minha fé, a minha espiritualidade foi forjada no cristianismo, foi criada, foi formada no cristianismo, que está dentro da raiz da fé de Abraão, onde os dois povos que estão em conflito hoje, também estão inseridos na fé abraâmica, eu achei por importante abordar alguns aspectos para sair desse clichê, porque o Brasil é um país de maioria cristã. E é o que eu percebo entre a maioria dos meus amigos evangélicos cristãos, é um levante assim da bandeira e da causa de Israel, mas eu percebo muitas vezes como apenas um aspecto de autoafirmação, apenas para dizer que estão do lado mais forte, mais poderoso, a minha fé é superior à sua, porque o judeu tem esse caráter e o cristão, como um filho mais novo do judeu, vamos dizer, inserido na mesma raiz, adquiriu o mesmo aspecto, né? De olhar o mundo com superioridade, com pedigree, a gente não se mistura com ninguém. Bem, os judeus fazem isso com os cristãos, né? E os cristãos vivem sendo marionete do judaísmo e demonizando o islamismo, né? Hoje eu quero abordar um texto do Sagrado Alcorão e alguns versículos de Romanos, do livro de Paulo aos Romanos, na Bíblia, para entender um pouco mais do princípio espiritual do islamismo, que é uma religião de paz, de amor, de inclusão. Originalmente, o seu texto mais sagrado, a sua primícia, aponta para a paz, para o concílio, para a concórdia, para o amor, para a inclusão. E o versículo que eu quero me ater está na terceira surata do Sagrado Alcorão, título A Família de Imran, que significa Arão, que na tradição muçulmana é descrito como pai de Maria, a mãe de Jesus, né? E olha o respeito com que eles tratam o cristianismo, um respeito que o judeu nunca demonstrou. E hoje o cristão se levanta contra o islamismo e a favor do judaísmo num partidarismo cego, num movimento de manada, sem raciocínio crítico. Olha só, no terceiro versículo dessa surata, diz assim: Deus, revelou, ó Maomé, ou Mohammed, o livro paulatinamente, com verdade corroborante das anteriores, assim como havia revelado a Torá, o livro mais sagrado dos judeus, e o Evangelho, o conjunto de livros que é mais sagrado para os cristãos. Então, a primícia do texto deles não põe eles em conflito com as religiões que já haviam sido estabelecidas no monoteísmo, que é a compreensão de que só existe um Deus único, verdadeiro, que deve receber a adoração. A verdade deles é que eles
respeitam o que já havia sido dado antes, primeiro aos judeus, os primeiros oráculos foram dados aos judeus, e segundo aos cristãos. O cristão contemporâneo, ele não é rejeitado pelo Islã. A fé original cristã é amiga, e a fé original do Islã, elas são amigas, elas são concordes uma com a outra. O que eles falam de Maria? O Islã respeita Maria, enquanto muitas vezes o judeu desconfiou de Maria. Eu já li artigos de que os judeus ortodoxos mais antigos a chamavam de meretriz, inclusive, por duvidar que ela estivesse esperando um filho que fosse fruto de uma relação espiritual apenas, não de uma relação sexual, mas que foi concebida na tradição cristã pelo Espírito Santo. E o judeu ortodoxo, por não reconhecer a Cristo como Messias, muitas vezes satirizou, debochou dessa situação para minimizar a história e os feitos de Jesus. Mas olha o que o Islã fala, olha o que o Alcorão diz. No versículo 42 da mesma surata. Recorda-te de quando os anjos disseram, ó Maria, é certo que Deus te elegeu e te purificou e te preferiu entre todas as mulheres da humanidade. Olha o respeito com que o Islã trata Maria. E o versículo 45, olha como corrobora com o Evangelho. Ele disse lá atrás, corroborante com o Evangelho. E quando os anjos disseram, ó Maria, por certo Deus te anuncia o seu verbo. Verbo é como no Evangelho de João, ele descreve Jesus também, né? João, o primo de Jesus. Ele descreve, no princípio, Deus era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele veio para os seus, o verbo veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Porque o verbo veio para os seus, no caso, a inserção de Cristo dentro do judaísmo, já que Jesus era judeu, circuncidado ao 8º dia. O principal ponto de ingresso no judaísmo foi a aliança que Deus fez com Abraão, lá no passado, na era dos patriarcas, que era a circuncisão, e Cristo se circuncidou. Então ele foi dado aos judeus primeiramente, porque aos judeus foi dado os primeiros oráculos, e os judeus o recusaram. Como que dizendo, de Nazaré nada pode vir de bom. Sempre desprezaram Jesus como despreza os cristãos. E os cristãos estão sempre sendo feitos marionetes dele. Mas olha o relato respeitoso. Usa o mesmo termo que João usa no Evangelho para dizer: e quando os anjos disseram a Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será Messias. Só o cristão acredita que Jesus é Messias. Que Jesus tem o poder de redenção da alma e de oferecer a salvação eterna, fora desse corpo, uma vida eterna. O judeu não acredita. Aliás, esse é o pecado denunciado por Paulo nos versículos que eu já vou ler. A transgressão do judeu foi justamente a incredulidade de não reconhecer o seu Messias num homem simples, humilde, que veio da periferia, que veio de uma região marginalizada, que era Nazaré. Região hoje, que é território de Israel, mas ela é uma região na Palestina, que a maioria do povo é árabe e alguns cristãos. E o judeu dizia, de Nazaré não pode vir nada bom. Nós não te reconhecemos como nosso Cristo, nosso Messias, nosso Redentor. Para eles, o Messias ainda está por vir, deve ter aspecto militar, redentor, e reconhecer Israel como soberano. Para eles o Messias tem esse caráter, né? Não espiritual, mas humano, de redenção para o Estado de Israel. E porque eles rejeitaram é que o Evangelho se expandiu para o mundo, para todo aquele que assim crê. E eu percebo por esse aspecto, porque muitas pessoas dizem assim, não, mas você chegar em países de islâmicos extremistas, o cristão, o missionário, ele é morto por pregar a palavra lá. Mas eu percebo que essa é uma coisa mais recente, mais moderna, muito pela mentalidade que o cristão contemporâneo tem, que vem lá do tempo dos colonizadores europeus, que aonde eles iam colonizando no mundo, eles iam com a bandeira do cristianismo, catequizando pessoas, onde o evangelho deixou de ser um movimento de atração, passou a ser um movimento de imposição, e passou a perder a graça
dos seus ouvintes, né? Porque muito se deu da implantação do evangelho em vários povos pela força, pela espada, pelo sangue, roubando a terra, como foi aqui no Brasil. Os portugueses chegam aqui, eles roubam os povos originários, eles colonizam a terra com a bandeira de catequização do povo daqui, desrespeitando as crenças que já eram locais. Então, essa mentalidade do cristão contemporâneo, colonizador, imperialista, com o sentimento americano, europeu, de impor a sua verdade, desprezando as verdades, esse é um caráter que é rejeitado nos dias de hoje. Então, um cristão ele não é bem-vindo realmente hoje, em países mais radicais islâmicos, porque se sabe que vem com essa contaminação mental do Ocidente para impor uma verdade e desmerecer tudo aquilo que já existe de compreensão, de poder, de cultura, de costumes naquele povo que já está ali. Mas originalmente a gente acabou de ler que no texto mais sagrado dos muçulmanos, eles não são inimigos à compreensão da fé cristã e nem à compreensão da fé dos judeus. Eles corroboram, eles afirmam que foram dadas por Deus e que também a revelação deles foi dada por Deus. Ocorre que o cristão e o judeu rejeitam completamente a compreensão de Deus, do povo muçulmano, que está na raiz de Abraão, que serve ao mesmo Deus do povo judeu e do povo cristão. Ocorre com níveis de compreensão diferentes, mas eles são rejeitados por esses outros dois povos. Então é um conflito muito complexo de se analisar também só pelo ponto político, porque ele, antes de ser político, ele é religioso também. Mas eu achei sensacional que eles reconhecem o messianismo de Jesus e o judeu não reconhece. Ele diz assim, ainda para concluir: ele será nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os prediletos de Deus. O judeu despreza tudo que vem de Nazaré. Quando Jesus começa o seu ministério e os seus feitos começam a ser grandes, né, entre a nação, os judeus diziam assim, lá do norte, porque Nazaré está na região norte do território que hoje é controlado por Israel, mas que sempre foi Palestina. Os judeus, eles diziam assim, lá da região sul, da capital da religião, eles diziam assim, não pode vir nada de bom de Nazaré. Então Jesus sempre foi um cara mal visto, mal falado pelos judeus, porque exatamente esse nazareno incluía pessoas no seu ministério que a religião do sul, a religião de Judá, a religião dos judeus excluía. Eu quero ler aqui também alguns versículos para concluir minha reflexão e a minha expressão aqui, que estão no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 11, ele vai dizer exatamente em que contexto que o cristão está inserido. Porque existe uma mistificação de alguns cristãos que estão tomando partido de Israel apenas porque na aliança de Deus com Abraão, ele disse assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Como Israel é uma nação que está na linhagem de Abraão, através de Isaac, o seu filho, que os judeus chamam filho da promessa, e depois de Jacó, que teve o seu nome mudado em Israel, num conflito que teve com um anjo, e depois de Jacó vieram as 12 tribos, e uma das tribos era Judá. Um dos filhos era Judá, que se tornou uma tribo, e dessa linhagem, dessa tribo é que veio Cristo. Então, a aliança de Deus com Abraão foi essa, a circuncisão na carne e várias promessas. Uma das promessas era, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Como o cristão e o judeu estão dentro da linhagem de Isaac, eles se esquecem que Ismael também está na linhagem de Isaac, também está na linhagem de Sem, filho de Noé, que foi habitar mais ao oriente, e eles demonizam Ismael, mas Ismael era o filho primogênito. Aliás, a primogenitura é que tinha a bênção na era dos patriarcas, né? Então, tudo que existia de posse, de bênção espiritual, era delegado do pai para o filho primogênito. Então, o detentor da primogenitura, na bênção e na fé de Abraão, era Ismael. Mas os judeus dizem que o Isaac é o filho da promessa, porque Ismael foi
nasceu do relacionamento de Abraão com uma serva, uma empregada, uma escrava. E Abraão teve Isaque com Sara. Ocorre que, mesmo na narrativa bíblica, Ismael não é rejeitado por Deus. Ismael é rejeitado pela Sara. Pela Sara que rejeita Ismael. Porque quando Ismael está sendo expulso da tribo ali do patriarca Abraão, ele sai, ainda criança, ele sai com a sua mãe Agar, e no deserto ela acha que ela vai morrer de sede, de fome, ela se distancia do filho dela, e à distância ela diz, eu vou morrer aqui porque eu não quero ver meu filho morrer de fome e sede, eu fui abandonada, esquecida. E aí ela recebe a visita de um anjo de Deus que diz assim, ei mulher, vai lá, cuida do seu filho, porque o seu filho para mim é um escolhido, e eu farei dele também uma grande nação. Então, como Isaque é escolhido na narrativa dos hebreus, Ismael também é, e isso nem os hebreus negam. E foi feita uma grande nação porque o entendimento da maioria é que os árabes, os muçulmanos, descendem da linhagem de Isaque, de Ismael, e os hebreus da linhagem de Isaque, eles eram irmãos. Os filhos mais velhos de Isaque, o filho mais velho foi Esaú, depois foi Jacó. Jacó é que tem o conflito com o anjo e tem o seu nome mudado para Israel. Ele tem os 12 filhos que se tornam as 12 tribos, mas ele também não era o detentor da primogenitura. Ele consegue a primogenitura num trambique, o pai dele sem visão, e ele vai lá e rouba o direito de primogenitura, a bênção do pai do irmão mais velho. E quando eles rompem o Jacó e o Esaú, o Jacó volta para sua terra materna, patriarcal, lá perto de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e ele fica lá anos, ele vai casar lá com as suas parentes. Só que Esaú permanece na região dos cananeus, que estão na descendência de Cã, outro filho de Noé. Já habitavam a região. Esaú vai e toma a filha de Ismael por mulher. A filha de Ismael é a primeira mulher de Esaú. E eles continuam habitando a região que depois os judeus, depois de anos de escravidão no Egito, tomados pela liderança de Moisés, vão dizer, não, Canaã é a nossa terra prometida, porque Abraão peregrinou lá. Só que Ismael permaneceu lá. Esaú, filho de Isaque, permaneceu lá, povoou a terra, habitou a terra, governou a terra, produziu na terra. E os judeus, centenas de anos depois da escravidão, eles voltam com essa mentalidade de que a terra é deles. E aí esse conflito é milenar. Não dá para explicar ele só a partir de 1946, porque esse é um aspecto político da guerra e recente que aflora os ânimos, mas antes de ser um conflito político, ele é um conflito religioso, de entendimento de dois povos, onde o judeu é intransigente e vive excluindo seu irmão mais velho, que também é excluído e tem direito na terra. Aliás, se olhar pelo ponto de vista histórico, o árabe, o muçulmano, o palestino, embora o Islã seja uma religião mais recente até que o cristianismo, mas o povo da linhagem de Ismael, os árabes, os muçulmanos posteriormente, eles já habitam aquela terra muito antes dos hebreus. Os hebreus conquistaram aquilo com aliança, com guerra, com sangue, com derramamento de sangue, e é assim até os dias de hoje. O cristão é enxertado de maneira antinatural na raiz da fé abraâmica, ou seja, a fé de Abraão, conforme eu debrucei aqui agora. A primeira aliança de Deus com o homem segundo o monoteísmo. Porque até Abraão a compreensão era do Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da agricultura. Se me deu um filho, eu cultuo ao Deus do amor. Se a minha colheita foi boa, eu cultuo ao Deus da agricultura. E em Abraão vai se criando um contexto monoteísta, de que só existe um Deus que deva receber louvor. E tudo que está fora dessa compreensão a posterior é tido como paganizado, como o mundo dos gentios, como os judeus falavam. As outras gentes, né? Exclusivo é nós, os pedigree de Deus. Nós somos os primeiros, a primazia, a raiz somos nós. E de fato eles foram o primeiro povo escolhido por Deus para receber uma revelação monoteísta, de raiz santa. E dessa seiva eles cresceram e se tornaram uma grande nação, realmente com bons princípios espirituais. Mas eles sempre se perderam na sua arrogância, autossuficiência,
imensa incredulidade e por meio de muitos massacres ao povo hebreu e a posterior judeu, é que eles se quebrantavam, muitas vezes longe da sua terra natal, e diziam: ó Senhor, pecamos contra ti, ai Senhor, é verdade, nós nos arrependemos do nosso mal. E talvez isso precise acontecer de novo, e não é uma torcida minha, porque aqui não trata-se de abençoar ou amaldiçoar Israel. Eu estou enxertado nessa raiz, se eu tenho compreensão e fé cristã. Não sou louco de amaldiçoar essa raiz. A questão aqui é fazer uma análise imparcial, mais abrangente, não de tomar um partido cego da coisa, é de reconhecer que o outro povo tem legitimidade lá e há mais de 70 anos é oprimido naquele território. Então, para concluir, Paulo diz aos romanos: portanto, pergunto, pois, porventura tropeçaram quem? Os judeus, para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão é que veio a salvação ao mundo, para os pôr em ciúme. A transgressão do judeu aqui relatada em Romanos 11:11 é a incredulidade de ver e enxergar os aspectos do messianismo em Jesus Cristo, que veio para redimir todo aquele que nele crê. Não só no aspecto, muito menos no aspecto material, mas muito mais no aspecto espiritual, a salvação dos homens. Estava falando de vida eterna, não de uma redenção político-militar. E o judeu espera isso do seu Messias. Espera isso até os dias de hoje. Então a transgressão deles foi não crer no messianismo que estava atribuído a Cristo, pelas profecias, inclusive, de muitos profetas anteriores ao Evangelho, lá da antiga aliança, do Antigo Testamento. E o Alcorão? O Alcorão atribuiu o messianismo a Jesus. A gente acabou de ler esse texto. Aí Paulo vai dizer: olha, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, para os gentios, para os pagãos, para os politeístas, o que dirá se eles virem a se arrepender? Ele diz aqui ainda no versículo 15: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação para o mundo, porque a partir do momento em que Israel rejeita os missionários, os primeiros apóstolos, especialmente Paulo, ele vai pregando o evangelho fora dos termos de Israel, região que hoje é conhecida como a Turquia, a Grécia, sobe para Roma, e de lá o ponto de partida do colonialismo e da mentalidade colonizadora do cristão mais moderno se dá a partir do momento em que o evangelho é institucionalizado na Europa, porque até então ele era um movimento marginalizado, rejeitado pelo judaísmo, e é rejeitado até hoje. Fica aqui um monte de cristão marionete pagando pau para Israel, que está pouco se lixando para o cristão. Essa que é a verdade. Então aqui não se trata de uma questão de abençoar, amaldiçoar Israel. A questão aqui se trata de fazer uma leitura um pouco mais isenta, menos partidária da coisa. E como discípulos de um Cristo, que um dos adjetivos que o qualificam é príncipe da paz, deveríamos sermos levados a orar pela paz, não para que Israel vença. Eu não oro pelo triunfo de Israel. Pelo contrário, muitas vezes. Porque eu sei que na narrativa bíblica, muitas vezes Israel só se converteu e aceitou seu pecado, a sua transgressão, em ruínas. Deus usou o rei da Síria já para destruir Israel. Deus usou o rei Nabucodonosor da Babilônia, chamou ele de meu servo, para punir e para levar cativeiro o povo, 70 anos na Babilônia. Deus já usou o próprio Império Romano, antes de ser a religião instituída, ser o cristianismo. Eles foram perseguidores do cristianismo em Israel, com o apoio dos próprios judeus. O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter ao cristianismo, em nome dos judeus, lincha até a morte um homem chamado Estevão, um recém-convertido do cristianismo. Ele assiste a um apedrejamento, é sobre a ótica dele, a fiscalização dele, a perseguição que se dá ao cristianismo. Exatamente pela incapacidade e incredulidade deles de crerem que o Messias era o Cristo. Percebe como a compreensão da religião muçulmana está muito mais próxima do cristianismo do que a do judeu? O judeu nos nega até hoje. O muçulmano, nós acabamos de ler, ele reconhece que Cristo é o Verbo, ele respeita Maria e ele reconhece o atributo messiânico de Jesus Cristo. Muito louco, né? Aí ele usa uma metáfora
que diz assim: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? É o que eu estou falando, é vida eterna, o caráter é de vida eterna, não é de uma restauração soberana do Estado de Israel, como os judeus esperam. Aí ele diz assim: se for santa a raiz do que? Da árvore, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, ele compara nós, cristãos, a uma oliveira brava, porque nós não tínhamos direito à seiva da raiz, dos primeiros oráculos que foram revelados aos judeus. Aliás, eles têm pedigree, nem na mesa com a gente eles sentam. Se dependesse exclusivamente deles, nunca uma boa nova de paz, de salvação, de vida, teria chegado a qualquer outro povo na terra que não fosse um judeu dos judeus, circuncidado ao 8º dia, praticante ortodoxo de toda a sua religião e de todos os preceitos da sua lei. Eles são autossuficientes, excludentes, arrogantes e excluem o mundo todo. Nunca teria chegado até nós. E aí Paulo está dizendo assim, ô cristão, pera lá, se coloca no seu lugar. Você não tem um direito natural ao que o judeu tem, porque eles foram a nação eleita primeiro por Deus. E a eles foram dados os primeiros oráculos por Deus. Maomé reconhece isso no Alcorão. A verdade que foi revelada aqui a Maomé pelo anjo Gabriel em uma caverna, em Medina ou Meca, se não me engano, ela é corroborante com aquilo que já existia anterior, o Evangelho e em primeiro a Torá. Eles reconhecem isso. E aí ele está dizendo, você foi enxertado de maneira antinatural, porque tua compreensão de Deus era politeísta. E aqui você está sendo enxertado numa raiz que tem uma compreensão monoteísta de poder superior. Só um Deus deve ser adorado. Então são pontos de compreensão. O que ocorre é que o Islã é mais concordante com o cristão do que o judeu. É só para esse aspecto que eu quero abrir o nosso olho. E aí ele diz assim, não te glorie contra os ramos. Sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. A seiva da oliveira. A oliveira natural foi aquela que foi plantada em Israel, a árvore de Deus que trazia conhecimento, bons frutos, do qual outras nações se inspiravam e que trouxe grande crescimento. E nós estamos enxertados ali de maneira antinatural. Aí ele diz no versículo 20, bem, pela sua incredulidade foram eles quebrados, tu porém mediante a fé, olha só, o elo que nos liga, que nos enxerta na raiz original da árvore de Deus, que está posta ali na aliança dele com Abraão, o pai da fé, lá 4, 5 mil anos atrás. O único elo que enxerta o cristão nessa raiz, onde está Ismael e Isaac, onde está o povo árabe, o povo muçulmano e o povo judeu, o único elo que insere o cristão aí é a fé, porque ele diz, você foi enxertado aí mediante a fé, é só se você crê no aspecto messiânico que o Alcorão atribui a Cristo e que o Evangelho atribui a Cristo, é que você é inserido aí como povo eleito, como povo escolhido. Tu estarás firme mediante a fé, não te ensoberbeças. Esse é um caráter do judeu e do cristão, e por isso eles são hoje, o judeu há mais tempo e o cristão mais recentemente, rejeitado no mundo árabe, no mundo muçulmano. Porque é a soberba da imposição do seu ponto de vista, da sua fé. Não porque a sua fé original, existem princípios antagônicos à fé islâmica. Não é por isso, porque elas são semelhantes, elas são amigas, elas são parceiras. Mas é porque o caráter do cristão moderno é de soberba, é de muro. Quando que o autor de Hebreus vai dizer que Cristo derrubou o muro da inimizade que existia entre nós. De sorte que não há mais grego ou judeu, não há mais gentil ou judeu, não há mais macho ou fêmea, não há mais uma questão de gênero. O evangelho é para todos, é para todas. O evangelho não existe mais um muro de inimizade, mas porque o cristão moderno vive ensoberbecido, é que ele demoniza o Islã e vai virar marionete daqueles a quem o judeu despreza até o dia de hoje. Então não se trata de, volto a dizer, abençoar ou amaldiçoar, mas de fazer a leitura correta da coisa. Por fim, eles também
Se permanecerem na incredulidade, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. E eu só acho que Israel, ele tá dizendo aqui o texto, que Israel está rejeitado. Israel foi cortado, como um ramo é cortado da árvore principal de Deus. A eles foram dados os primeiros oráculos, mas eles não estão mais inseridos dentro dessa raiz, segundo a visão de Paulo, dentro dessa raiz que é a árvore de Deus, que dá a seiva e energia para todo aquele que assim crê, viver com bons frutos no meio da sociedade, porque se ensoberbeceram, se tornaram autossuficientes, acham que são o dono da agricultura e da vinha, os produtores de todos os bons frutos para a humanidade, e eles já estão cortados há algum tempo. É por essa incredulidade que a graça chegou até nós. E é isso, eu concluo aqui com o objetivo de ter esclarecido a quem possa interessar que o conflito, antes de ser político, é religioso e que a gente não tome um julgamento precipitado das coisas, mas que a gente saiba fazer uma leitura mais ampla, mais global da coisa, de que Israel não é o santo que o mundo ocidental prega que ele é, porque há 70 anos, e aí é o conflito político que eu te estimulo a buscar por outras fontes imparciais, de que também Israel não é essa santidade que prega que é. Israel comete crimes contra o povo palestino há mais de 70 anos, desde que foi reconhecido como Estado soberano naquele lugar, apoiado pelo câncer dos Estados Unidos, que legitima, com a sua influência ideológica e com seu apoio militar, esse conflito que dizima palestinos há 70 décadas. Então, minha oração é para que o povo palestino resista e sobreviva numa terra que sempre foi deles. Certo? Tamo junto e até uma próxima aí.